Então vamos falar sobre audiência e público. A partir de agora, tu se tornando um artista profissional que vai lançar o teu trabalho, o teu maior foco tem que estar no público, em construir uma audiência. Tu só vai ser um artista de resultado, de relevância, de sucesso, se tu conseguir conquistar público, construir público. E para construir público, você precisa conectar com as pessoas. Eu acho que o ponto mais importante dos artistas é a conexão com o público. A gente já viu artistas de diferentes estilos, diferentes momentos de carreira, com muito dinheiro, muito investimento, com pouco investimento, mas sempre aquele que consegue algum resultado e consegue caminhar é o artista que consegue conectar com as pessoas por diferentes formas, diferentes maneiras. Obviamente a música sempre vai ser o ponto central, mas o artista ele tem que ter o foco no público, ele tem que entender os pontos de conexão com o público, né, com a tua verdade, com a tua cena, com o teu movimento, com as pessoas que tu vai atrair. E é muito importante nesse momento tu começar a entender quem que é esse possível público, com quais pessoas talvez tu tenha mais conexão, entender os teus pontos de conexão, que é isso realmente que vai transformar seguidores, pessoas que vão chegar até o trabalho em verdadeiros fãs fiéis. A gente sempre fala que montar uma base de fãs, às vezes não é uma quantidade gigantesca, mas é a qualidade dessa base de fãs. Às vezes poucos fãs podem te levar muito longe, pode te abrir caminhos muito interessantes. Então construir uma fanbase sólida é importante nesse primeiro momento, e alguns pontos vão ser mais importantes ainda para te conseguir conectar com essas pessoas. A gente tem uma regra aqui na nossa produtora, no Novo Artista, que basicamente é o seguinte, ó: quem tem público tem tudo. Porque ao longo do desenvolvimento da carreira artística como um todo, que envolve mais do que só o desenvolvimento artístico, a gente percebe que o artista ele sempre vai tendo novos desafios, né? Então tu tem o desafio de conseguir shows, que são shows que convertem de fato em dinheiro e tudo mais. Tem o desafio de conseguir abertura com grandes players do mercado. Pode ser uma produtora, uma distribuidora, uma gravadora, um empresário. Tem desafios de conseguir feats, né? Parcerias com artistas maiores. Basicamente, chegar em casas maiores, chegar em emissoras de TV, marcas, etc. E a gente percebe que a chave para todos esses desafios é sempre o público. A gente tem uma mentoria chamada Mão na Massa, e nessa mentoria a gente orienta os artistas e ajuda eles a fazerem justamente isso. Como é que eles vão de etapa em etapa crescendo. E a gente pega na mão, a gente vê um a um, detalhe a detalhe. E a gente sempre percebe e trabalha para juntar um público mínimo para que ele possa vencer aquela etapa. Tem outras estratégias, claro, mas o público ele é sempre fundamental para poder cruzar essa barreira que os artistas encontram de crescimento. De forma geral, a carreira artística, apesar dela ter várias nuances e várias coisas que tu vai começar a se preocupar ao longo do tempo, conforme ela for crescendo, questões burocráticas, contratuais, logística, investimento, o público ele tem que ser sempre o foco. Por quê? Porque quanto maior é a tua fanbase, quanto maior é a tua conexão com esse público, quanto maior é a fidelização que esse público tem contigo, maior é a tua aderência no mercado. Mais pessoas vão começar a te procurar ao invés de tu ficar procurando no mercado. E por que isso acontece? Porque a parte mais difícil é tu montar um público. É muito difícil tu conseguir fazer pessoas te amarem. Olha a Taylor Swift. Ela é talvez o maior exemplo disso. Se a gente pegar musicalmente falando, ela não é mais complexa. Se a gente pegar em níveis de produção, as produções das músicas dela, dos singles, não são os mais complexos, os mais arranjados, os mais... Não são. Não são os mais inovadores, não são. Agora, o que ela tem de... Cara, ela é talentosa, não tenho o que dizer o trabalho dela, é excelente. Mas o que ela tem de mais forte que faz ela ascender em todo lugar que ela vai? O público. É impressionante o nível de conexão que ela tem com o público. Então, por que a gente tá falando sobre isso aqui? Porque no momento que tu, como artista profissional, entender que o teu foco, apesar de tu ter que trabalhar várias outras etapas na tua carreira, for sempre ter que ser o teu público, tu tá sempre bem encaminhado, tá olhando pro lugar certo. No momento em que tu começar a divergir, a perder o teu olhar e tirar do teu público e olhar para outras coisas, a tendência é que tu comece a desacelerar a força, a potência que a tua carreira tem de crescer.
E uma coisa importante para ser dita é o seguinte: quando tu olha muito só para teus gostos pessoais, para tua realização pessoal, se torna um hobby. No momento que tu entende, se vê como profissional e a tua carreira depende de público, que o público consuma o teu trabalho de várias formas, shows, músicas, produtos e tudo mais, tu entende que eu preciso pensar nesse público. Existem alguns pilares importantes aí nessa formatação tua como artista que tu precisa ajustar justamente para trazer essa conexão. E é isso que a gente vai falar nos próximos vídeos. Então, só para a gente fechar essa parte e reforçar, a gente inclusive quis dedicar um espaço para isso, tamanha a importância. A tua carreira, as tuas escolhas na hora de compor, na hora de escolher o que tu vai falar, na hora de se vestir, na hora de estar num lugar, na hora de se posicionar nas redes sociais aí, né, de forma geral, o teu público ele sempre precisa ser considerado nos teus pensamentos, nas tuas escolhas. Só reforço, assim como uma empresa precisa que o seu cliente queira comprar os seus produtos para que ela se mantenha em pé, o artista profissional e não por hobby, ele precisa que o público dele seja fiel, esteja com ele. Ou seja, como é que isso se reverte em manutenção da carreira? Que ele compre produtos, que ele, o merchan, a lojinha, que ele esteja nos shows. Quando tu fizer uma vaquinha, ele possa compartilhar, comprar. Por quê? Porque é só assim que ele te dê a atenção dele. Então, lançou uma música, ele compartilha, ele gosta, ele comenta, ele passa para os outros. Por quê? Porque é só assim que a tua carreira vai reverberar. Mais uma vez, a gente já viu muitos artistas que quando eles começam a crescer uma fanbase, a primeira coisa que eles fazem é tirar o olhar dessa fanbase e ir para outras coisas. Nunca tire. Sempre mantenha o teu olhar aqui. Tu tá no início, a gente tá focando no primeiro lançamento e este pensamento disso que a gente tá falando agora sobre público vai ser a base, talvez o mais importante que tu vai seguir daqui pra frente na tua carreira. E é muito importante o cuidado um a um. Às vezes o artista fica muito nesse pensamento dos views, dos números, e até gera conteúdo, lança um monte de música, as pessoas começam a chegar, mas não tem esse carinho, esse cuidado do um a um, da pessoa. Não é um número, é a pessoa, cada pessoa. Conversar, chamar, questionar, trazer o público para interagir. Isso é muito importante. Às vezes o artista se perde, esquece isso. Talvez em algum momento da tua carreira, tu até não consiga mais atender essa demanda. Todo mundo. Mas pode saber que esses primeiros fãs fiéis, essas pessoas que chegam, que tu vai ali, que tu dá um carinho, que tu atende, tu chama pelo nome, tu sabe quem é, essas pessoas podem mudar a tua carreira. A gente já viu poucos fãs colocar um artista em ascensão nacionalmente, colocar uma música como mais tocada do Brasil, poucos fãs fazendo um movimento, espalhando. Então, dá atenção para essas pessoas, cuidam das pessoas que chegam. A gente tem um termômetro na nossa mentoria, porque assim, na nossa mentoria a gente tem uma série de etapas que o artista precisa cumprir dependendo do momento que ele tá, né? Ele sempre tem etapas, mas depende do momento que ele tá. Só que existe um termômetro que é independente da etapa, que a gente sempre nota se ele tá no caminho certo ou não, que é se ele responde os comentários das pessoas. Pode parecer uma coisa boba. Parece bobagem. Parece bobagem. Só que todos os artistas que ao criarem o processo de lançamento do jeito que a gente ensina e que a gente acompanha. Quando a gente acompanha esses lançamentos e a gente vê que os artistas respondem, interagem, ao longo da mentoria, esses artistas tendem a ter muito mais resultado nos seus lançamentos e na construção das suas fanbases do que os artistas que não respondem, ou que respondem só quando a música é lançada. Por que eu tô falando isso? Pra te entender o peso que isso tem, não só na nossa estratégia, mas no resultado direto dos lançamentos. E esse momento que tu tá, é possível fazer isso, é possível tu atender um a um. E isso vai te levar pro próximo estágio.